fato aconteceu hoje em Aparecida, o júri do homem acusado de afogar o próprio filho e agredir a companheira em janeiro do ano passado. Revana Oliveira chega agora para contar detalhes desse júri. Revana, ele foi condenado? Boa noite para você. Boa noite para você, Nayara, Magno, boa noite a todos. Sim, ele foi condenado a 28 anos e 7 meses de prisão, justamente por esse crime de matar o filho, na época com 2 anos, o Ayrton Ravi. Essa discussão começou dele com a esposa na época menor de idade. Eles então se desentenderam por ciúmes e depois de agredi-lo, ele pegou a criança e jogou num córrego no fundo de casa. Então, a partir daí, ele se entregou logo depois disso, ficou detido até então, mas já havia ali informações de muitas agressões com essa esposa e também a informação de que essa criança foi agredida antes de ser jogada na água. Então, depois desse júri popular, ele teve essa condenação de mais de 28 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, lembrando que esse tempo que ele permaneceu preso já abate nessa quantidade de tempo. E aí logo vem aquelas outras possibilidades, né, de bom comportamento, acaba que a pessoa não fica presa todos esses anos. Mas se ele recobrou a consciência logo depois disso, ele vai aí carregar por toda a vida esse crime, né, esse peso de ter tirado a vida do próprio filho. Volto aí com vocês. Obrigada, Revana, pelas informações. Ainda bem, né, Magna? A gente sabe que vai cumprir uma parte dessa pena, não chega a ser 28 anos. Mas que coisa horrível que ele fez. Que crueldade. Tá doido. Lucas de Oliveira Guerra, é isso? Isso. Qual da fala aí? Lucas de Oliveira Guerra, é isso? Sim. Lucas, você já teve ali um momento de falar com os advogados, né? Sim. Olha só, aqui você tem o direito de não responder pergunta de ninguém, sem que isso aí possa ser usado no seu prejuízo. Como também no caso de confissão, quanto às autorias que estão sendo imputadas a você, essa confissão ela pode trazer benefício numa eventual condenação. E eu te pergunto, você quer usar o direito de ficar calado ou quer responder as perguntas? Vou responder. Responder, né? Brasileiro, Estado Civil, solteiro, casado, viúvo, convivente? Solteiro. Profissão. Mecânico. Você já trabalhou com carteira assinada? Sim, 9 anos. Qual o nome da empresa? Nova Automotiva. Data e local de nascimento? Dia 25/8/99. Aparecida de Goiânia. Nome do pai e da mãe? Iraci de Oliveira Silva e Ayrton Barto da Silva Guerra. Você tinha como endereço residencial aonde? Tinha no Parque Ibirapuera. É esse o endereço de fato? Isso. Quadra 33, lote 12. Isso. Qual era alugado? Alugado. Estudou até que ano? Eu estudei até o 2º ano. Estou estudando ainda. Ensino médio. Isso. Já fez ou faz uso de droga ilícita? Já fiz. Que tipo de droga? Maconha e pó. Você tem quanto tempo você não faz uso? Desde quando eu vim preso. Já foi preso ou processado antes? Não, Nunca teve nenhuma passagem. não. A acusação aqui, Lucas, são dois fatos. Um, a morte do filho, Ayrton, o afogamento. E o outro, lesão corporal na sua, então, companheira Camila Aparecida Souza Moraes. Você tem esses dois fatos como verdadeiros, dois falsos, parcialmente verdadeiros, como é que é? A única coisa que eu fiz foi empurrar ela em cima da cama só. E peguei meu filho e saí, porque a porta da frente estava impedida pelo divino e eu não podia. Só quero saber se você assume a responsabilidade pela lesão e pelo homicídio. Não, Não, não. nenhum dos dois. Tá. Você vai explicar isso aí. Você sabe o que tem no processo, as provas já produzidas até agora? Tem conhecimento do teor dos documentos? Não, senhor. Das pessoas que foram ouvidas no processo. Tem algum inimigo, alguma inimiga, incluindo aí a Camila? Não. Não. Bom, então vamos retroagir a data do fato lá. Vocês conviviam, então, já há quanto tempo Ah, com a Camila? desde quando ela tinha 14 anos. Quantos anos?
6 anos, não, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. 3 anos, 3 anos. é mais ou menos. Então, com a Camila, vocês tiveram aí o Ayrton, não é isso? Sim, Tá. Como é que era a convivência de vocês durante esses 3 anos aí? era tranquila, tranquila. Trabalhava e... Vez ela chegou a agredir você, Não, nós sempre havia dis... discussão, a gente sempre discutia às vezes, mas nunca assim de eu encostar a mão nela, não. era o motivo da discussão. Aí motivo porque tava bêbado. Nós dois bebia e ela acabava tendo ciúme e nós discutia. Então, vamos para o dia do fato. O que que aconteceu no dia? Relata aí para essas 7 pessoas que vão fazer o seu julgamento. Eu estava em casa, tinha acabado de sair do serviço. No dia anterior eu tinha recebido. Aí eu cheguei em casa do serviço, ela falou que queria beber, que era para nós ir na distribuidora. Eu falei, não, não vou não. Ela, não, vamos, você nunca quer sair comigo? Eu falei, não. Ela insistiu tanto, aí nós fui. Aí chegando lá, ela mandou mensagem para uma amiga dela e lá começou a beber. Aí eu falei, não, vamos embora. Aí nós foi embora. Eu já fui embora bêbada já. Aí chegando lá, aí nós entrou pra dentro, eu continuei bebendo lá, mas lá sozinho. Aí eu peguei e fui pra porta sentar lá. Aí a amiga dela, Ana Júlia, eu tava sentado lá na porta, ela perguntou, cadê a Camila? Eu falei, tá lá dentro. Ela falou, então vou lá chamar ela. Eu falei, pode ir lá. Aí quando ela já saiu lá de dentro, ela já veio pra cima de mim. Você tinha algum interesse nessa... Jamais, jamais. Não? Não. Tá, e aí? Aí foi a hora que começou a discussão. Ela chegou, entrou lá dentro, começou a quebrar tudo, começou a jogar tudo no chão. Ana Júlia tava, Ela presenciou isso? presenciou. Aí nós entrou pra dentro, ela começou a quebrar tudo. Aí o meu filho tava dormindo. Aí ela pegou e começou a dar a doida lá, quebrar tudo. Eu só peguei meu filho e queria sair com ele. Por quê? Porque ele é meu ponto de paz, ué. Pra me aliviar tudo que tinha passado, entendeu? Tudo que tinha acontecido, eu resolvi dar uma volta com ele. E a porta de entrada tá. Não era não, era à noite ainda. Eu não me recordo. Não me recordo. Então, você pegou o filho, estava Foi. dormindo, né? Sim, ele tinha acordado porque ela estava quebrando tudo. Aí eu peguei ele e quando eu fui sair pelo portão da frente, eu fui impedido de sair, eu fui tentar sair pelo o divino, sair, ele trancou o portão e falou assim, daqui você não sai. Aí eu peguei e tentei sair pelo fundo. Aí foi onde aconteceu que eu fui tentar atravessar o córrego, a correnteza estava forte demais, eu acabei desequilibrando e caindo. Ainda eu andei na beirada do córrego para todo lado para tentar achar ele e não achei. Tomando aí, corre, estava a passar a válvula. Dava não, dava não, não, não dava. E aí? Como é que foi o momento? Aí eu fui andando, aí quando eu pus o pé, tinha um buraco lá, eu peguei e acabei me afogando. Aí eu segurei alguma coisa e andei no córrego para tentar achar ele e não achei. Lá, cobriu a sua altura? Hã? Cobriu a sua altura? Não, mas como eu tava bêbado, na hora que eu pisei no buraco, se encobria. Aí foi a hora que eu caí e perdi ele. Foi. Aí eu tentei achar ele. Eu fui tentando achar ele, andava de um lado pro outro e nada. Aí eu resolvi ir lá no meu irmão, porque é a única pessoa que assim, que me veio na cabeça. Aí eu fui pra lá para conversar com ele. Sem ser Não tinha, porque o portão tava trancado. saindo. Não, não tem como. Tem a cerca, não tem como. Não era mais fácil pular cerca? Sim, mas a cerca lá não tem como pular, não. Não. Então, com relação a Camila lá, você falou que deu só um empurrão nela. Foi só um empurrão em si quando ela estava dentro do quarto e ela estava assim, beirando a cama.
Só. Lesão, dente. Como é que ela se machucou lá? Não sei. Porque Escoriações eu, eu superficiais, empurrei ela na cama e saí. E depois eu não sei mais o que que aconteceu. na mucosa dos lábios, Não, não encostei a mão vários dela. ferimentos. A única coisa que eu fiz foi empurrar ela em cima da cama, só. Você tinha ingerido o que no dia? Eu tinha ingerido bebida, cerveja, pinga, tinha fumado, tinha cheirado pó. Sim. Mas, mesmo sabendo dessa situação, você pegou o filho, pode dar menino? Um ano e... Um ano e 3 meses. Quanto ele 1 ano e 3 meses. achou que era um risco desnecessário? Eu não tava em mim, eu tava bêbado. A única coisa que eu pensei foi em pegar ele. Só isso. Não, senhor. Domingo, pergunta. Você está dizendo aí que o menino caiu, né? Quando ele caiu, por que você não voltou lá para poder pedir ajuda, já que estava do lado da casa lá da mãe, do sogro? Sim, eu fui impedido disso. Porque como ele tem uma Não impedido espingarda, disso, não. Depois que a criança como, sumiu, você não voltou lá, ué. como ele tinha uma espingarda lá e apontou, como é que eu ia voltar lá? Para poder pedir ajuda desesperado, igual um pai que perdeu um filho, louco, quase morrendo, gritando aos prantos. Aí você foi, pegou um Uber, andou 1 hora de Uber para poder pedir ajuda pro seu irmão. Que tipo de ajuda ele ia dar, sim, na sua cabeça? Me explica aí. Ué, a única coisa foi o que veio na minha cabeça. Aham, Porque quem eu ia correr? Não você tinha ninguém. você ia pedir ajuda para quê? Você foi lá pedir ajuda para quê? Isso que eu quero entender. Vai para esclarecer os fatos de tudo que aconteceu. Ah, tá. Então tá bom, satisfeito. Pela defesa, Lucas, deixa eu te falar aqui. No dia anterior, ou no próprio dia, um pouco antes, tinha chovido? Tinha, A correnteza estava forte tava, quando você entrou? tava. Certo. Você ficou de que hora até que hora na beira do córrego, A noite todinha. procurando a criança lá? Isso, E aí você não encontrou, não encontrei. certo? Teve essa questão aí de alguém chegar a apontar arma para você lá no portão? Sim, Tá. Então foi por isso que você não voltou para pedir ajuda para quem tinha apontado arma para você, né? foi. Tá certo. É, Quando você foi lá, quando você saiu do córrego todo sujo, mais ou menos onde ali que você conseguiu, o primeiro lugar que você achou para você pedir algum auxílio, Um posto, um pouco, um certo? posto. O seu celular não estava prestando, não, Lucas? Tava não, tava todo molhado. Tá molhado, tá. E o celular tá no seu bolso. E sim, Tá. Então, tá certo. Aí você chegou no seu irmão, lá, você já tinha tomado banho, tinha passado perfume, ou você chegou lá que jeito da casa do seu irmão? cheguei lá todo sujo. Ah, sim, tá certo. E aí a sua primeira atitude após o seu irmão te orientar foi justamente procurar as autoridades. Sim, para esclarecer tudo o que tinha acontecido. Ah, tá certo. É, Só um minuto. Nesse córrego lá tinha algum poço que era mais fundo, tinha uma parte Tinha, mais rasa? tinha. Certo. É, Você tinha intenção de matar seu filho? Tem que perguntar para Jamais, você. jamais. Tá? Isso é importante para Ele os jurados. ele é tudo na minha vida. Era a única pessoa que eu tinha, agora não tem mais ninguém. Além dele, não Lucas, tem mais ninguém. você sabia nadar, Lucas? Não, Ah. É, Quando você atravessava esse córrego, ele dava acesso a uma outra rua ou sim, ele dava acesso a outra rua. então a sua intenção era atravessar o córrego e ir para o outro lado da cidade, no caso, no bairro, E né? isso, Com a criança, né? isso. Certo. Lá o lugar estava escorregadio, Tava muito escorregadio. tinha lua cheia, tava claro ou tava Tava escuro? escuro.
Tava fazendo frio? Tava. Pode. Lucas, Oi, bom dia. bom dia. Não vou te perguntar se está tudo bem, porque, como eu disse para Camila, esse aqui todo mundo já perdeu. A verdade é essa. É, quero só esclarecer algumas coisas aqui com você. É, o promotor perguntou por que que você não voltou para buscar ajuda. Você falou que tinha visto uma arma, Sim, eu tinha visto uma espingarda na mão dele me impedindo mas de sair. na sua cabeça lá na hora, eu preciso que seja muito claro o objetivo para o jurado. Que ele está desenhando esse momento na cabeça deles. Deu tempo de pensar em voltar lá ou você só queria achar seu filho? Eu só queria achar meu filho, só isso. Mais nada. Tá. É, o cenário lá, você falou que estava muito escuro, mas muito escuro o quanto? Dava para enxergar? Não dava pra ver Metro? nada. Dava pra ver nada. Certo. É, eu tenho que te fazer essa pergunta também. Quando você cai no poço, que é fundo, nós vamos mostrar aqui no processo para os jurados, né? Nesse poço, você já foi relatado que você não sabe nadar, você acaba tentando segurar alguma coisa e soltando a criança nesse contexto. Isso. Depois que você perde ela, você chega a ouvir choro, alguma coisa nesse sentido? Não. Certo. É, a Camila teve aqui e disse que vocês, como você bem relatou, vocês haviam bebido, tudo. E quando chamou a polícia, segundo ela, é, abre parênteses aqui, o policial olhou para ela e disse que ela estava bêbada e drogada, segundo as palavras dela. Nesse dia, vocês chegaram a consumir droga? Ela era usuária de drogas, alguma coisa? Sim. E o que que vocês usavam? Vocês usavam juntos, separados? Como é que era essa história? Nós usava junto. Tá. É, você tinha um costume de ir nesse córrego aí, no fundo da residência, que passa no fundo dessa residência? Não. Fui lá uma vez só. Você foi uma vez? Só uma vez. É, como que foi essa situação lá? Você ficou andando na beira do córrego, procurando? Como é que é? Aí eu fiquei andando na beira do córrego para ver se eu achava ele. Aí quando eu vi que eu não achei, aí eu peguei e recorri aonde eu fui. Você foi buscar ajuda a quem você lembrou na hora? Foi. É, vai ter uma parte que vai ser bem discutida, inclusive o promotor já até citou sobre isso, dessa questão do Uber. Quando você chega nesse posto todo sujo e pergunta pro cara se ele era motorista de aplicativo, é, você falou que ele te cobrou quanto? Ele me cobrou R$ 100. Entendi. Aí essa corrida que ele fez com você não foi por fora do aplicativo. Foi por fora porque eu tava sem celular e o motorista do Uber, que ele tinha falado que era Uber, tava calibrando o pneu no posto. Esse é um detalhe que eu quero ver com você. É, o seu irmão teve aqui e disse que não teria pagado. Quem pagou esse Uber? Eu paguei com dinheiro molhado que estava dentro do meu bolso. E ele que não queria aceitar? Como é que Ele foi? não quis aceitar, aí eu bati na portão do meu irmão não tinha acordado ainda, aí ele disse que estava com pressa, ele pegou o dinheiro molhado mesmo. Certo. É, você era seu único filho? Era meu único. E desde quando ele nasceu, você e a Camila moravam juntos, cuidavam dele em conjunto? Sim, desde quando ele nasceu. Acompanhei tudo dele, pré-natal, eu fui em exames, tudo, acompanhei tudo. Você tinha é, ciúmes do seu filho, um excesso de cuidado com ele? Eu só queria cuidar dele, né? Como todo pai cuida do filho, eu sempre queria cuidar dele. Certo.
Você sabe informar, você sabe, chegou ao seu conhecimento onde que a criança teria sido encontrada? Não. Certo. Lucas, é, agradeço, Excelência, e a defesa não tem mais perguntas. Jurados, juradas, querem fazer perguntas? Tem perguntas? Podem iniciar. Camila Aparecida Souza Moraes. É isso, Camila? Isso mesmo. Camila, você figura como vítima aqui no processo, está sendo ouvida como informante. Eu peço para que você relate aqui só exatamente aquilo que aconteceu, sem aumentar, sem diminuir, para beneficiar ou prejudicar quem quer que seja, certo? Ok. O promotor vai fazer pergunta, os defensores ali e os jurados tiverem interesse, tá bom? Ok. Doutor Milton, pois não. Bom dia. Conta pra gente tudo o que aconteceu naquele dia lá. Bom, naquele dia eu fui trabalhar, era um sábado, e eu e o Lucas até tinha comemorado que a gente Só ia um chegar um pouquinho, só um pouquinho. pouquinho. Podia desligar esse ar aqui pra nós, né? O barulho é aqui. Corta, tá ligado? Tá. Ah, sim, vamos. Isso, pronto. Chega mais perto. Ô, Isabela, pô, cadê? Aí, Pode começar. Pode encostar aí, na boca. de costas assim? Aí, tipo assim, eu e o Lucas tinha até comemorado que a gente ia chegar mais cedo, porque a gente tava, tipo assim, trabalhando muito, a gente nunca tava se encontrando muito, né? Gente, quem? Eu e ele. Aí tá, era um sábado, beleza. Eu cheguei, era 3 horas, o Lucas chegou 4 horas, aí a gente chegou. Tomamos um banho, ele me chamou para ir na distribuidora que era na esquina de casa. Aí a gente pegou e foi na distribuidora que era na esquina de casa. Aí tá, chegou lá, a gente pegou hormônio, nem, né? Chegou lá na distribuidora, a gente começou a beber, só que eu não bebi tanto. Ele tava bebendo mais que eu. Aí tem uma amiga minha, o nome dela é Ana Júlia. Aí ela passou o ano novo na minha casa. Só um minuto. Vocês moravam juntos? Eu e ele sim. Moravam onde? A gente morava numa chácara onde tem a casa do meu padrasto, casa própria dele, e no mesmo lote a minha. Ah, tá. Era- Então, vocês tinham a casa de vocês separada. Sim, a nossa casa era separada. Vocês Aí moravam juntos há quanto tempo? a gente morava junto já há 2 anos já. Há 2 anos? 2 anos. Quando você começou a se relacionar com ele, você tinha quantos anos? Tinha 14 anos. Você tinha 14 anos? Sim, 14. Hoje você está com 17. 17. Sim. Certo. Pode continuar. Aí a gente foi nessa distribuidora, chegou na distribuidora, aí ele começou a beber mais do que eu. Aí ele pediu pra mim ligar pra minha colega, essa amiga minha que tava ficando comigo no ano novo lá. Aí ele pediu pra me ligar pra ela, pra ela ir pra eu e falar, ó, achei estranho, mas beleza, eu chamei ela. Na hora que ela chegou lá, ela sentou bem de frente pra ele. Aí ele começou a piscar pra ela na minha frente, dar atenção pra ela na minha frente, tipo assim, dar em cima mesmo. Aí ela percebeu que eu percebi e me chamou pra ir no banheiro. A gente foi no banheiro, ela me falou que ele tava dando em cima dela e tudo. Aí, ok. A gente saiu, eu peguei e falei pra ela, não vou conversar com ele hoje porque ele tá bêbado, não vai dar certo. Amanhã a gente conversa. Só que nisso realmente a gente brigou, a gente discutiu nessa distribuidora. Eu falei, não, vamos embora, e ela ainda estava com a gente. Aí a gente foi para casa. Na rua da nossa casa onde a gente morava, ela morava também, só que mais para frente, na esquina da frente. Era a minha casa, aí outra chácara, uma casa abandonada e a casa dela. Aí, ok. A gente foi pra casa, deixou ela na casa dela e foi pra casa. Chegou lá em casa, a gente colocou o neném na área. O Lucas continuou bebendo. Aí eu fiquei triste com a briga, eu fui pra casa e comecei a chorar lá dentro. Aí a Ana Júlia, do nada, apareceu lá de novo. Só um minuto. Quando vocês foram para a distribuidora, vocês levaram o filho de vocês? Levamos. Certo. Sim. Levou no bebê conforto? Levamos um carrinho. No carrinho? Sim. Tinha 2 anos de idade na época, né? Tinha 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses? Sim. Certo. Então tá. Aí a gente chegou lá na casa da minha mãe. Aí eu entrei pra dentro, comecei a chorar porque eu tava triste e ele foi lá pra área. Nem ligou muito pra mim, não. Aí, com pouco tempo, eu não tinha conversado com a Ana Júlia, né? Ela tinha perguntado como é que eu tava, eu tinha falado só pra ela que eu tava chateada por conta que a gente tinha brigado. Aí ela já chegou do nada na minha casa, entrou, sentou do meu lado e falou: Ah, você achou que eu ia te deixar sozinha? Eu falei: Não, eu sabia que você via. Aí ela ficou lá do meu lado, vamos lá pra casa da sua mãe, que é bem no mesmo lote, a gente foi.
Aí a gente ficou lá um tempão na área, e aí minha mãe deu janta pro neném, o neném comeu, vestiu a roupinha nele, vestiu uma camiseta, uma camiseta e uma calça só. Não era de manga comprida, não, blusãozinho, não. Aí tá, a gente ficou lá, o Lucas continuou bebendo e dando em cima dela na minha frente, exatamente o que ele estava fazendo na distribuidora. Já era umas 11 horas da noite, para meia-noite. Eu tinha que trabalhar no outro dia, eu sou atendente, eu trabalho em padaria, acordo 5 horas da manhã, aí eu tinha que ir trabalhar, era um domingo, no caso. Aí, ok, deu 11 horas, meia-noite, eu fui deitar. Eu peguei, vesti uma blusa e uma calcinha, fui deitar, coloquei o colchãozinho do berço no chão e deitei no colchão no berço e coloquei o meu filho tirei do carrinho e coloquei na rede. Ok. O Lucas só apareceu a cara lá na porta, falou pra mim assim que ia comprar mais bebida. Eu peguei e falei, pode ir, por mim tudo bem. E nisso a gente não tinha brigado mais. Aí eu só deitei lá no colchãozinho no chão e fiquei. Aí eu, tipo, comecei a cochilar, a menina chega, a Ana Júlia chega com a lanterna do celular na minha cara. Entrando na minha casa já, apontando a lanterna na minha cara. Aí, ok, eu peguei. Ela só falou assim: vem comigo que seu marido tá ali querendo ficar comigo. Aí eu olhei pra ela assim, ela, moço, levanta e vem. Saiu na frente. Aí ela pegou, eu só peguei uma toalha, enrolei na cintura e fui. Aí tá bom. Quando eu cheguei lá, aí a minha casa aqui, a outra chácara e a chácara abandonada, eles estavam lá. Aí ele tava atrás do portão. Aí eu fui, olhei na cara dele e falei, nossa, que bonita. Aí ele tentou se esconder ainda, só que não deu certo. Aí eu cheguei perto dele, aí eu empurrei ele, ele começou a me bater no meio da rua. Vocês não me arrumam água, não, que eu tô um pouco nervosa. Doutor, Aí, ok. Aí nós fui lá pra fora. Aí ele começou a me bater. Assim, eu não tinha força pra medir com ele, então tudo que eu via pela frente eu tacava. Via pau, via pedra, via tijolo e ia tacando. E ele me batendo. te bateu como? Eu taquei Não, nele. como que ele te Ah, bateu? ele veio, foi indo pro meu rumo e eu fui andando pra trás. Ele me batendo, metendo a mão nos meus peitos, me empurrando, metendo tapa na minha cara. Aí, beleza, a gente foi dessa casa abandonada até lá na porta da casa do meu padrasto. Aí ele me batendo. Aí chegou na porta da casa do meu padrasto, tinha uma muretinha. Eu tropecei nessa muretinha, caí. Aí na hora que eu caí, meu padrasto viu. Aí meu padrasto já olhou, já começou o desespero, o povo começou a desesperar. Aí, ok, a gente entrou pra dentro de casa, eu entrei correndo, peguei a bolsa, comecei a colocar minhas roupas dentro e o neném na rede até essa hora. E o Lucas junto comigo, me xingando atrás de mim. Xingava de quê? Ah, de tudo, de vagabunda, de puta, dizendo que não tinha me traído. Eu não te traí, me batendo. Hum. Aí, ok. A gente pegou, eu colocando as minhas coisas dentro da bolsa e ele acendeu a luz do quarto, o neném deu uma mexida na rede. Aí ele só falou assim pra mim que era pra mim parar de gritar, porque senão o neném ia acordar. Aí o neném já tinha acordado. Aí ele pegou o neném da rede e começou a me bater com o neném no braço. Ele me enforcou na parede. Eu não sei de onde que o Lucas estava tirando aquela força toda, mas ele me enforcou na parede. Ele me jogou no chão, me jogou em cima da cama. Ele me bateu de verdade. Aí teve uma hora que ele me jogou em cima da cama, que eu sentei na cama e gritei. Você fala que ele te bateu de verdade? Como é que ele fez? Tapa na cara, murro, soco, chute, me xingando, me batendo mesmo. Aí tá. E o neném só chorando no colo dele. Aí, ok. A gente pegou, eu sentei na cama. E gritei. Aí na hora que eu gritei, ele desceu um socão na minha boca que isso aqui ficou tudo preto. Machucou tudo, inchou minha boca. Aí foi um na minha boca, um na minha testa, comecei a esmagar minha cara. Aí, ok, eu peguei e na hora que eu me assustei, meu padrasto já tava lá na porta, já tava falando que ia chamar a polícia, o povo já tava entrando dentro de casa. Aí eu, tipo assim, vesti um short, ele tirou a minha toalha no meio da rua também, fiquei só de calcinha no meio da rua também. Aí eu peguei, vesti um short e fui lá Nessa hora pra que ele te fora. agrediu lá, ele te deixou só de Tirou, calcinha? deixou, ele tirou a minha toalha no meio da rua e me deixou só de calcinha lá. Aí, ok, eu peguei, vesti o short e fui lá para a área. Na área tava o meu padrasto, tava minha mãe e tava meu irmão. Aí o Lucas segurando meu filho no colo. Aí o meu padrasto foi tentar pegar o Ravi, mas não conseguiu porque ele tava segurando muito forte, apertando o neném assim, a gente ficou com medo de machucar o neném. Aí a gente nem pegou. Aí, tipo assim, eu tentando pegar, eu gritava, eu desesperada, eu tava agoniada, eu só queria meu filho, ele falando que só ia entregar o neném pra mim. Aí ele entregava o neném no meu braço e puxava de novo. Entregava o neném no meu braço e puxava de novo. Aí, ok. Pegou, ele foi pro fundo da chácara, né? Correu pro fundo da chácara. Aí eu vi ele correndo pro fundo da chácara e eu fui atrás. Quando chegou Correu no com o neném no colo.
colo, assim. Aí eu fui atrás dele, entendeu? Descalço mesmo, me machuquei toda, vixe. Aí, ok, chegou no fundo dessa chácara, tinha um barranco. A gente ficou no pé desse barranco. Qual era a distância lá da casa de vocês, no fundo dessa Só que eu chácara não ali? sei te informar, mas eu acho que uns 500 metros ou mais ou menos isso. Daqui até onde, mais ou menos? Ah, Até lá na até rua? lá na rua, sim, não, acho que menos. Ali na escada ali, é mais ou menos isso, não era tão longe, não. Certo. Aí, ok, a gente foi pro pé desse barranco, chegou no pé desse barranco, eu só pedi meu filho, pedi, ele só falou assim, olha, a gente tem que mudar daqui. Aí eu falei, a gente não, você tem que mudar daqui, entendeu? Eu e meu filho não, só quero meu filho, só isso. Aí ele pegou e tava segurando o neném, ele pegou e falou assim, olha, sobe lá em cima agora e fala pra sua mãe não chamar a polícia. Aí eu subi lá em cima na hora que eu tava indo e olhando pra trás. Ele tava atrás de mim, eu indo olhando pra trás e ele atrás de mim. Aí ele, beleza, chegou bem no pezinho de limão, tipo assim, tem um pezinho de limão aqui, é só subir mais um pouquinho e chegou na chácara. Aí foi nesse pezinho de limão. Eu olhei pra trás, ele ainda tava lá. Eu corri na frente. Quando eu subi lá pra cima, que eu não olhei pra trás mais, a sirene da polícia já tava lá. Aí eu fui avisar ele que a polícia já tinha chegado, entendeu? Ele falou para poder você avisar. Pedi pra minha mãe não chamar a polícia porque ele ia subir lá pra cima, entendeu? Aí eu fui avisar pra ela não chamar a polícia pra ele poder subir lá pra cima, pra poder ficar, né? Mas não, a polícia já estava lá. Quando eu desci de novo para avisar ele que a polícia já tinha chegado, ele já não estava lá mais. Simplesmente. Aí eu, tipo assim, eu desesperei. Eu fui lá embaixo, eu chamei e falei: Ó, a polícia chegou, mas vem pra cá, pelo amor de Deus. Eu não escutei choro, eu não escutei nada. Simplesmente, quando eu subi lá pra cima, os policiais olhou na minha cara e disse que eu tava bêbada. Falou que eu tava bêbada, que eu tava drogada, que não sei o quê. E eu chorando porque ele tinha me batido muito. Aí eles falaram assim que eu tava, que se achasse ele ia prender ele, que não sei o quê. Entendeu? Aí, ok. Eu peguei e esperei. Aí deu 1, 2 horas da manhã, nada. Sentei lá na área de casa e esperei eles voltarem. Preocupada porque estava frio, preocupada com meu filho, eu estava toda machucada. Eu ligava para ele não atendia. Eu estava sem crédito. Eu liguei para minha prima, pedi para minha prima, pelo amor de Deus, perturba. Não para enquanto ele não. Não para enquanto ele não atender. Não, perturba, moço, vai, fica em cima. Aí ela ligou, mas ele não atendia de jeito nenhum. Aí eu esperei, eu não dormi. Minha mãe Você falou foi. que o neném estava até sem meinha, né? Tava sem meia. Tava sem meia, tava só de calça, tava com uma blusa de manga curta. O neném tava. Ai. Aí tá, ok. Eu tava preocupada, né? Que tava frio. Aí eu fiquei esperando nada. Aí eu tinha que trabalhar às 5h30 da manhã. Deu 5 horas, eu fui tomar banho. 5h30 eu tava pronta, eu chamei meu Uber e fui pro trabalho. Ruim, toda machucada, mas aí, tipo assim, com a cabeça pensando que eles iam voltar ou que eles estavam em algum lugar, entendeu? Aí, ok. Pegou, eu fui trabalhar, chegou na padaria, eu não consegui ficar lá. E, tipo assim, eu perguntei pro patrão se eu podia ir embora, porque na minha cabeça o Lucas estava na casa do meu irmão, esse, inclusive, que achou o corpo do meu filho. Eu achei que ele estava na casa dele, porque normalmente quando a gente brigava, ele ia pra lá. Só que quando eu cheguei lá, que eu vi que o Lucas não tava lá, que eu já desci abaixada com um sentimento ruim, já chorando já. Mas na hora que eu cheguei lá, que eu abri o portão, que eu vi que o Só, Lucas não tinha nem passado só um por minuto. lá. Você foi trabalhar? Isso. Aí lá eu pedi pra ir embora porque eu não tava conseguindo trabalhar, tava muito preocupada. Aham. Aí eu desci pra casa do meu irmão. Não fui pra casa, entendeu? Fui pra casa do meu irmão, esse que achou o corpo do meu filho. Fui pra lá pra pedir, perguntar pra ele se o Lucas estava lá, porque normalmente o Lucas ia pra lá quando a gente brigava, entendeu? Aí, ok, eu fui pra lá, cheguei lá, abrindo o portão já entrando, já perguntando se o Lucas tinha passado por lá. Ele falou que o Lucas nem passou por lá. Quando me falaram isso, meu mundo acabou. Eu já veio na hora na minha cabeça. Aí eu liguei pros parentes dele tudo, falei que o Lucas tinha sumido, falei que eu não sabia onde ele estava, que ele tinha sumido com meu filho. E eles pegou e falou só assim que o Lucas não tinha aparecido lá, que ninguém sabia do Lucas. E meu irmão pegou e desceu comigo pra chácara. Na hora que a gente chegou lá na chácara, eu troquei meu uniforme, vesti uma blusa normal, por quê? Porque a gente ia na delegacia, né? Na hora que eu vesti a camiseta, eu peguei uma sacola, coloquei uma peça de roupa do meu filho, coloquei fralda, coloquei dinheiro para comprar lanche para ele, e na minha cabeça o Lucas estava escondendo meu filho em algum lugar. Na hora que eu abri a porta do carro para entrar no carro, a irmã dele me ligou, Luciana, com a voz muito cínica, bem calma, bem tranquila, me dizendo que o Lucas tinha perdido meu filho no rio. Rio, eu pensei, rio, rio, não um corguinho que bate aqui, né?
Aí eu pensei, Rio, aí eu desesperei, meu mundo caiu, eu nem me toquei na hora, só vi meus parentes pegando o celular da minha mãe e descendo lá pra baixo, o fundo da chácara. Aí a gente procurou o corpo, procurou, não achou, a gente pôs na cabeça o quê? Não, tá escondido com ele em Trindade, por quê? Porque falou com muita calma. Aí, ok, fomos, subi lá pra cima, vesti um vestidinho, entrei no carro e fui pra delegacia. Chegou na delegacia, a gente começou a. Tipo assim, eu cheguei lá, eles falaram pra mim que o máximo que eles podiam fazer por mim era abrir um boletim de ocorrência, por conta que o Lucas tinha me batido, querendo ou não. Falou que podia abrir um boletim de ocorrência apenas. Não ia dar como desaparecido, porque, querendo ou não, ele era pai do meu filho, ele não ia fazer nada com meu filho, não ia matar o meu filho. Então, tipo assim, mas na hora que eu entrei pra falar com o escrivão, eu já contei a história toda do que tinha acontecido. Aí na hora que puxou o nome do Lucas, viu que ele tava se entregando na delegacia de Trindade. Aí o povo já ficou doido, aí já me levou pra fazer corpo de delito, já me levou na delegacia de Trindade, foi uma correria danada. E foi isso. Aí depois disso a gente foi fazer, foi o quê? Foi reconhecer o corpo, foi enterrar meu Que filho. horas que o seu filho foi encontrado? Ixi, eu não sei a hora direitinho. Não, durante esse intervalo, você falou, a irmã dele que falou para você, né? Tava A irmã falando dele falou assim, ele perdeu o neném. foi, a bola mais cínica do Ah, mundo. você perdeu o neném. Falou só assim, ó, o Lucas chegou aqui, senta aí, Camila, senta e respira. Você tá bem? Eu falei, lógico que eu não tô bem, que eu tô sem meu filho. Aí ela falou, então senta e respira. Eu tenho que te contar um negócio. Aí eu pode contar. Então, o Lucas chegou aqui em Trindade, chegou aqui todo molhado, dizendo que tinha perdido, que foi atravessar o rio com o Ravi e perdeu o Ravi no rio. Simplesmente, ela me falou desse jeito. Com uma voz muito cínica, bem calma, e a gente não acreditou. Não acreditou na hora, de jeito nenhum. Aí depois disso, quando a gente chegou na delegacia que eu fui falar com o escrivão, que ele puxou o nome do Lucas lá e tava que ele tava se entregando na delegacia de Trindade. Aí ligaram pro celular da minha mãe e falou que o corpo de bombeiro já tava lá. Aí minha mãe olhou pra mim e falou: "É, realmente ele deu um sumiço no corpo do seu filho." Acho que com uns 15 minutos, contadinho de relógio, ligou de novo, falando que tinha achado o corpo dele. Que, tipo assim, tinha encontrado o corpo dele a 2 metros para baixo do lugar onde nós estávamos, entendeu? 2 metros. 2 metros, 2 quilômetros, 2 metros, eu nem sei direito. Certo. Só sei que foi longe. Foi num poço, Ah, foi entendeu? longe. Deve Ó, ser dois o quilômetros. Corga em si, ele é muito rasinho. Muito. Só tem a parte funda dele, mas para ir para a parte funda dele é muito difícil. Tem muitos troços, entendeu? O Corgo lá, quando chove, a enxurrada leva muito concreto, essas coisas para lá. Então é bem difícil. O local de acesso do corpo do meu filho foi encontrado muito embaixo. Não tinha como ele só falar que estava indo atravessar o rio. Não tem como. Atravessar aquele corgo é Esse dia fácil. estava chovendo? Não, mas estava muito frio, muito frio, muito frio. Certo, Tava com o tempo fechado para chover. certo. Pois é, e depois E foi depois isso. os parentes entraram em contato com você, alguma Não. coisa A gente dele? ligou para mãe dele quando achou o corpo do neném. Aí a mãe dele falou que era problema dele, né? Que foi ele que causou isso, então é problema dele, que ele que tinha que resolver. Os parentes dele não mostrou remorso nenhum, nem luto no perfil não colocou, não fez nada, não falaram absolutamente nada, então eles não falaram nada. Os parentes dele não tentou contato, nada, nada, nada. Certo. Ele tinha essa mania de ficar com raiva de você e sair com o menino? Quando a gente brigava, sim, ele pegava meu filho, mas só que ele pegava, dava um voltinho no quarteirão, aí voltava. Ele já voltava com o neném dormindo, o neném já estava tranquilinho, e voltava já com a cabeça fria, então a gente já ficava mais de boa. Sempre, era sempre desse jeito. Só Certo. que sim, a gente brigava muito. E não foi a primeira vez que ele me bateu, ele já tinha me batido antes também. Quando Já meu te bateu filho outras vezes? já me bateu antes, quando meu filho estava com 15 dias de nascido. Ele foi a primeira vez que eu vi que ele tinha me traído de verdade. Aí a gente chegou em casa, era 2 horas da manhã, o neném pequenininho. Aí na hora que a gente chegou, ele entrou, fechou a porta, trancou tudo e tirou a roupa toda. Eu não sei por que que ele tirou a roupa toda, mas ele começou a me bater. Aí teve uns 2 ou 3 tapas que ele me deu, que ao invés de pegar na minha cara, bateu na minha cara e bateu na cara do neném, porque eu tava tentando amamentar meu filho. E a vez que ele me bateu assim também, eu sentei na cama para amamentar meu filho, ele sentou na minha frente, simplesmente começou a bater na minha cara e dizer que não tinha me traído. Sempre era isso. Ele me batendo e falando, eu não te traí. Entendeu? Eu não traí você. Era desse jeito, sempre.
E ele sempre que a gente brigava também, sempre que eu tentava terminar, sempre que eu falava de ir embora, ele sempre falava, ó, você pode ir, mas o filho é meu. Você não leva ele daqui, você não tira ele daqui, entendeu? Aí ele falava pra mim que se me perdesse, ele não tinha mais nada pra perder também, entendeu? Que a vida dele era eu e o neném. E falava sempre, sempre que o neném era dele, que eu não ia tirar o filho dele de jeito nenhum. Nunca. Por isso que eu nunca tinha terminado, mas muitas das vezes eu sentava na cama com ele, sempre. Podia estar de boa, a gente podia estar feliz, eu sentava, eu falava, cara, vamos terminar, vamos separar, não tá dando certo, porque você tá me traindo, você tá fazendo isso e isso. E ele sempre falava, você pode ir embora, você pode pegar seu trem e ir. O filho é meu, o neném é meu. Aí você pensa, eu não Porque ele trabalhava. sabia que você não Sim, consegue. eu só tava com ele por causa do neném, e inclusive ele sabia disso, que eu só tava com ele por causa do neném. Ele sabia muito bem que eu não amava ele mais, de jeito nenhum. Só que o que eu tava tentando? Eu tava tentando começar a trabalhar, ter uma estabilidade pra pegar meu filho, mesmo que a gente fosse brigar na justiça por conta disso, entendeu? Eu ia ter meu filho. Aí, tanto que eu já tinha começado a trabalhar, já tinha 2 semanas que eu tava no serviço, só 2 semanas. Aí eu tinha começado a trabalhar, ele estava trabalhando, a gente estava se estabilizando, estava ficando bem. Só que o amor dentro de casa, aquela paixão, aquele trem, não tinha mais. A gente convivia junto, mas a gente se amava, a gente não se amava. Ele era uma mania muito feia de ficar com ciúme demais do meu filho, entendeu? Ele tinha muito ciúme do meu filho. Toda vez que ele chegava, que eu estava feliz com o neném, vamos supor, o neném mexia no lixo ali, por exemplo. Eu era uma criança, né? Mexia no lixo ali. Aí eu ia lá, pegava na mão dele e trazia. O Lucas não, o Lucas já ia na mãozada, já batia nele. Aí o neném ia lá, abria o armário, derramava, sei lá, uma farinha de trigo. O Lucas ia na mãozada também. Eu sabia parar para admirar o momento, entendeu? Ele não, ele já ia batendo, já bateu no meu filho de chinela. Eu sabe por que que eu e o Lucas tava brigando tanto antes? Porque o meu filho, sempre que eu ia pegar meu filho da rede de manhã cedo, meu filho tava com a orelha toda roxa. Não era roxinha, não, era machucada, roxa, de verdade. E eu tava perguntando para ele sempre, sempre se era ele que tava fazendo aquilo, ele falava para mim que não era, falando que era a rede que tava machucando a orelha do neném. Sempre. Tanto que, tipo assim, eu acho que uns 2 dias antes dele matar meu filho apareceu todo roxinho, com o braço roxo, com a orelha toda roxa. Eu perguntei pra ele, perguntei se tinha sido ele, briguei com ele. Falei, olha, não é porque você cresceu apanhando que você tem que ensinar batendo, não. Sempre, sempre conversava muito com o Lucas, sempre. Nossa, Satisfeito. Na defesa do acusado Lucas, doutora Cláudia, doutor Felipe, Não tô enxergando ele. Queria saber se tem água para ela aí, se ela quer. Aqui tá na frente. Não, pode ficar aí. Eu olho de cá. Camila, é, primeiro a gente gostaria de se dirigir a você com muito respeito. Você já fez seu depoimento, doutor promotor. Saiba que eu só quero é, clarear alguns pontos que eu fiquei com dúvida, estava um pouco difícil de ouvir de cá, mas prometo ser bem pontual, vou me dirigir com muito respeito a você. Essa aqui é uma situação que todos já perderam, tá? Eu gostaria de te perguntar o seguinte: você havia dito que lá na casa da sua mãe passa um riacho no fundo, você tinha dito aqui, tá mais pra um brejo um mesmo. brejinho, É, um brejo mesmo, né? certo? Aqui não deu para eu visualizar, mas você falou que ele lá no fundo da casa bate aonde? Mais ou menos de Ah, fundura? aqui assim, Mais ou menos aí, sim, estourando aqui. certo? O local mais fundo foi onde o corpo do meu filho foi encontrado. O O, lugar mais fundo que tinha no o colo. local mais fundo, Sim, né? era 1 metro e pouquinho só. Entendi. É, eu gostaria de te perguntar o seguinte: você falou que lá tem alguns poços, né? Sim, E os poços costumam ser fundos? não tão fundos, não chega nem a me cobrir. Tem, E muito menos o Lucas. No máximo que assim, ó. A entendi. gente já tinha ido lá, inclusive, nesse córrego. Vocês iam com muita frequência ou Não, vocês a gente tinha ido lá só umas 2 vezes umas só. 2 vezes? Sim. Entendi. É, o Lucas, você sabe me informar se o Lucas sabia nadar? Ele disse pra mim que não sabia. Entendi. Você Só chegou a que, conversar com ele depois desse fato? não, depois de tudo que aconteceu,
Não. Ah, então ele tinha te falado que não sabia nadar em conversas anteriores, enquanto vocês Sim, ainda eram conversa. casados. Isso. Só que Entendi. a gente já tinha banhado em córregos bem fundos, com bastante correnteza, e ele saiu super bem, não se Entendi. afogava, sabia, sabe? Ficar bem tranquilo no córrego. Entendi. É, eu gostaria de saber de você o seguinte: lá era um local que, quando chovia, tudo, era um local escorregadio lá na beira do córrego? Não, não era escorregadio desse tanto, não, que ele falou, É. não. Não, não, né? É porque assim, não é ele que fala, é porque eu peguei essa pergunta no seu Eu depoimento. tinha, mas era. É tipo assim, tem mais é concreto, mais Entendi, pedra, entendi. entulho, Lá de noite costuma ser muito hum, escuro. Nessa noite era totalmente muito breu. escuro? Hum, Totalmente? Totalmente breu, breu, breu. Não tem luz de nada, de nada, de nada. Entendi. Você falou que chegou aí 2 vezes, tudo. Vocês chegaram aí alguma vez lá à noite, Não, antes desse dia? não, à noite não. A gente só ia de manhã, ficava umas 2 horas lá só pra banhar mesmo quando tava muito calor e voltava. Entendi, Sempre. entendi. Deixa eu só seguir aqui. É, Quando você chegou a receber essa notícia, você chegou a receber da irmã do Lucas, foi Sim, isso? da Luciana. Entendi. É, E na hora que você f- teve ciência de tudo que aconteceu, você, por um momento, te pergunto, você chegou a pensar que poderia ser um acidente? Olha, tipo assim, eu tava pensando que tinha sido um acidente na hora que aconteceu, porque querendo ou não, né, ele era meu marido, né? Sim. Eu não amava ele realmente não, mas jamais, jamais passaria na minha cabeça que ele teria feito isso. Então, eu quis processar na minha cabeça por tudo que era um acidente. Eu não foi um acidente, foi um acidente. Aí eu cheguei na delegacia de Trindade, conversei com o policial. Ela me abraçou, me disse um monte de coisa, aí eu peguei e falei assim, oh, por favor, eu te imploro, me dá mais um motivo, diz eu quero ouvir da sua boca. Não foi um acidente, né? Foi verdade. Aí ela pegou e falou, olha, ele chegou aqui, ele tava muito doido, entendeu? De droga, que não sei o que, ele não tava normal. E ele, em certo momento, sim, admitiu que tinha tido um surto e tinha colocado seu neném na água. Quem falou isso? Uma policial lá da Ah, delegacia de Trindade. certo. Aí eu peguei e falei assim, então realmente, então não foi um acidente. Aí pronto, depois É, que ela me falou que realmente não tinha sido um acidente, certo. aí Então, você tomou para si que não havia sido um acidente com essa fala do policial. quando eu olhei pra cara dele também, Entendi. É, lá na delegacia de Trindade, eu consegui olhar na cara dele e eu tava chorando, eu tava desesperada, ele me olhou com um olhar normal, frio, ele como sem se eu tivesse reação. sem reação, como se não tivesse feito nada. Em Certo. momento nenhum também eles disseram pra mim que ele se arrependeu, que ele não falou nada. Só Os que, policiais, no caso. sim, os policiais no caso. Entendi. É, essa questão do Lucas, vocês tinham costume de brigar muito enquanto o relacionamento? Sim, só que as nossas brigas nunca, a gente não se batia, a gente não É mais quebrava discussão. nada. Sim, Ele tinha o costume de, enquanto nessas brigas, nessas discussões, é, sair com a criança para e depois voltar? sim, Ele tinha esse costume? saía, aí dava uma volta no quarteirão, esfriava a cabeça e voltava. Normalmente, quando ele voltava, o Ravi já estava quietinho, já estava dormindo. Eles dois, eles tinham uma comunhão, eles eram bem tranquilos um com o outro, sabe? Só que Ah, o Lucas sempre mostrou que ele tinha ciúme do meu filho. Sempre mostrou, sempre deixou isso claro. certo. E é uma pergunta, é uma dúvida minha mesmo. Você, como mãe, vai poder me explicar para mim e para os jurados. Esse ciúme que você diz, é, ele pode ser confundido aqui como excesso de cuidado, na sua opinião, como mãe que conviveu com ele? Tipo assim, um relacionamento tóxico e tal. Não, um excesso de cuidado, ou não, aqui, Ah, sim, com certeza. sim, Olha, teve vez de eu ir trabalhar, tipo, eu tava trabalhando no Garavelo, aí eu vim trabalhar no Garavelo e deixei o Ravi com o Lucas. O Lucas trancou meu filho dentro de casa, tipo assim, se trancou com ele dentro de casa, não deixou o neném sair nem pra casa da avó dele, o neném tinha o costume de ficar lá. E quando eu cheguei em casa, o Lucas tava bêbado, eu acho que ele tinha cheirado, eu não sei.
Tava drogado em cima da cama, dormindo, meio acordado, tava meio ruim, e o meu filho chorando, todo cagado, todo sujo. Eu chegando no serviço. Entendi. Esse dia ele estava com a criança. Eu tava bêbado, embriagado lá, jogou meu filho de qualquer jeito. Entendi. É, essa situação foi perto dos fatos? Essa situação que você acabou de narrar? Deixa eu ver. Ah, sim, tinha pouco tempo. Pouco tempo? Sim. Acho que um mês no máximo, que eu demorei a ficar no serviço. Então, o Lucas era usuário de droga também? Eu já vi ele cheirando peixe muitas vezes. Você é usuário? Não, Já não, foi? senhor. Não, senhor. Até, desculpa a pergunta, só para esclarecer mesmo. É, nas vezes que o Lucas saía, então, ele sempre costumava sair com a criança, esfriava a cabeça e voltava. Você falou que estava tudo Às calmo, tudo. vezes ele ia pra casa do meu irmão. Hum, Aí, tipo assim, nas últimas vezes em si, quando a gente tava brigando, ele só tava indo pra casa do meu irmão. certo. Aí ele ia Só, pra lá. só para esclarecer, é o É Thiago? o Thiago, esse Certo. mesmo. Aí ele ia pra casa do Thiago, conversava com o Thiago e voltava pra casa. Sempre. E nesses momentos que ele saía com a criança, você falou que a criança chegava às vezes até dormindo? Sim, chegava dormindo. Sempre chegava dormindo. Dormindo, Descansadinho, sempre. certo. E uma dessas vezes que ele saiu, isso aqui é muito importante a gente entender, ele chegou a agredir a criança em uma dessas vezes que ele saiu para esfriar a cabeça? Não, nunca eu vi. Nunca? Nunca. Mas só que ele batia no Ravi, sim. Sim, mas dessas vezes que ele chegou a sair, ele chegou a agredir Não. o seu filho? Certo. O Ravi tinha muito medo dele. Toda vez que ele chegava do serviço, o neném já corria pro meu rumo, já subia em mim. Quando era pro Lucas pegar ele, na hora que o Lucas pegava, ele começava a chorar. Começava a desesperar de verdade. Entendi. Quando ele, é, quando ele saía com o Ravi, ele já tinha ido para a beira do rio alguma vez, N- desculpa, do Corgo alguma vez? Não, não tinha. Ele sempre saía pela porta da Sempre frente pela lá? porta da frente, sempre na rua, sempre dava uma volta na rua, sempre ia pra casa do meu irmão, sempre. Entendi. Era coisa de 1, 2 horas, ou Menos nem isso, né? disso, no máximo meia hora, 40 minutos, ele já estava em Já voltava casa. tudo Sim, certo. era coisa Então, rápida mesmo. certo. É, nesse dia da briga, você sabe me relatar para os jurados qual que foi a hora que teria acontecido o empurrão, a briga lá no interior da sua residência? Foi de madrugada, Madrugada? sim, de madrugada, de 1 para 2 horas da manhã. E aí você disse que chegou um momento que gritou. Sim, tipo assim, eu tava aguentando calado, entendeu? Ele tava Aham. batendo, tava dando, mas eu tava calado, eu não tava gritando. Aí teve um momento que eu não aguentei, foi a hora que ele me jogou na cama. E Aí aí eu seu gritei. padrasto acordou nessa hora? Não, o meu padrasto, ele já tinha visto o Lucas me batendo na porta de casa. Foi a hora que eu caí. Ah, então ele já Todo estava mundo se... acordado antes, seu padrasto. Meu padrasto tava todo mundo dormindo, tava a luz tudo apagada. Aí quando, tipo assim, o Lucas disse que só ia sair pra comprar bebida, entendeu? Uhum. Aí eu não liguei, eu Obrigado. deixei. Aí todo mundo deitou pra dormir, todo mundo quieto, todo mundo calado. Aí do nada a menina chegou lá me chamando, falando que ele tava lá, entendeu? Chamando ela. Aí eu saí, aí quando eu voltei, ele me derrubou. Eu tava já fazendo barulho, lógico, né? Entendi. A menina chegou dentro da sua casa? Ela chegou, abriu o portão, abriu a porta da minha casa e entrou dentro da minha casa. Qual que é o nome dessa moça? Ana Júlia. Ana Júlia. Sim. Aí, então, na hora que tem essa briga, já que vocês saem lá da porta, quando vocês estão no interior da sua residência, vocês vão para o interior da sua residência? Sim. Aí, então, o seu padrasto já tinha acordado, sua Sim, mãe. aí o povo já começou a sair lá de dentro. Aí meu padrasto já tava com o celular na mão na porta lá, bem na rua, já falando que ia chamar a polícia, já tava com a polícia na linha Já já. estava chamando. Sim. Nesse momento que estava chamando a polícia, você se recorda se o seu padrasto chegou a ficar no portão para a polícia chegar e o Lucas ainda continuar Sim. lá? Aí meu padrasto ficou lá no portão. Ficou no Sim. portão para o Lucas não sair. Isso, pro Lucas não sair também. Só que o Lucas, ele foi lá pra baixo da chácara. Tipo assim, ele desceu tão rápido que ninguém lá nem viu. Só eu que vi ele descendo correndo. Entendi. Você sabe me falar se. é, eu sei que é uma situação. é, se o promotor está a entender que é uma pergunta subjetiva, doutor, se ele aparentava estar com medo, assustado.
Só nervoso. Ele tava Nervoso. cheiradão. Isso é Entendi. fato. Ele tinha cheirado. Você tinha visto ele cheirado? Sim, eu vi ele cheirando também. Entendi. Ele tava cheirado. E Entendi. depois de tudo isso, depois que eu enterrei o meu filho, já que eu tinha dado minhas entrevistas, meus depoimentos, tudo, aí eu vim descobrir que ele estava com dinheiro trocado dentro de casa, um monte de nota Dinheiro trocada, trocado? trocadíssimo, Entendi. sim. Depois me falaram que ele tinha envolvimento com facção, ele tem um símbolo do PCC nas costas, não sei se vocês chegaram a ver também. Ele, Entendi. me falaram um monte de coisa, que ele tinha envolvimento com tráfico, que ele Deixa eu te perguntar. traficava. Certo, deixa eu te perguntar. Ele, nessa época, ele estava trabalhando de quê? Ele estava trabalhando numa loja de roupa de bebê. De roupa de bebê? Sim, É, e era carteira assinada? carteira assinada. Certo. Outra situação que eu queria saber com você. Nessa época que você estava nesse relacionamento, você tinha dito que tinha momentos conturbados, momentos que ficava muito tranquilo. E eu gostaria de saber, em julho, você afirmou que estava até legal. Nessa época, nesse corte, estava um período que estava mais tranquilo o relacionamento de vocês? Tipo assim, o nosso relacionamento em si, ele já tinha acabado, entendeu? Ele já tinha esfriado. Só que a gente tava se dando bem. Porque a minha promessa de ano novo pra ele, inclusive, foi essa, que eu não ia ficar pegando o celular dele mais. Aí, ok. Ele chegava todo dia, parava na porta da minha casa, ficava mexendo no celular por horas. Aí depois entrava pra dentro de casa. É, mas nesse período, então, você estava até tranquilo. Sim, tava até tranquilo, mas tava Já aquele, estava aquela cansando, né? desconfiança, sabe? Já tinha tempo que eu Entendi. já tava querendo E ir só embora já. para finalizar, Camila, é, você me relatou que nesse dia tava muito frio, Muito frio. muito frio. É, você lembra se choveu no dia Eu posterior, acho que choveu um dia antes, ou um foi dia 2 dias, antes? sim. Choveu? Sim. É, uma pergunta que eu tenho que fazer aqui, a gente fez o estudo, mas você que morava lá, quando chovia, ali era o local aumentava o volume do corguinho lá? Tipo assim, descia um monte de coisa no córrego, Descia? entendeu? Sim. Só Entendi. que lá é meio que um barranco. O Um barranco lá é barranco. super alto, não tem como descer Entendi, devagarzinho. entendi, entendi. Não, eu esclareceu bastante a situação aqui. Novamente, agradeço por você ter vindo aqui, esclarecer os fatos para os jurados. E você tem pergunta? A defesa não tem mais perguntas, excelência. Muito obrigado. Querem fazer perguntas para a vítima? Sem pergunta, podemos encerrar então. Professor de Oliveira Silva Guerra. Esse, senhor? Sim. Quando? Parentesco ali com o réu, Lucas? Sim, meu irmão. Seu irmão, né? Eu vou pedir para você falar mais alto, aliás, você falando comigo. Está sendo ouvido como informante. Eu peço aqui que você relate só aquilo que você teve conhecimento sobre o fato. Ou sobre a pessoa do, do Lucas, do seu irmão e da vítima. Certo? Das vítimas. Tá bom? Certo. Os defensores aqui vão fazer pergunta, promotores e jurados que tiverem interesse. Pode guardar. Pois não, doutores? Obrigado, excelência. O Anderson, me escuta bem aqui? Sim, Tudo bem? É. O Anderson, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, bem específicas mesmo, que o senhor não presenciou os fatos, né? O senhor só viu o pós, né? sim. Quando o Lucas chegou lá na casa do senhor, ele chegou apavorado. Ele foi assim, ele foi de Uber lá para casa, aí ele pegou e bateu lá no portão de casa, eu tava dormindo e escutei. Aí ele foi lá no meu sogro. Foi lá no meu sogro, É verdade. Pode suspender. Sim, pode pôr isso aqui, ó. Pois não. Isso. Deixa eu refazer a pergunta. No momento que Lucas chegou na casa do senhor lá, todo sujo, né? Qual foi a reação dele? Ele estava preocupado? ele tava muito assustado pelo fato que aconteceu. Certo. Ele chegou lá sujo, limpo? Ele tava todo sujo, com a roupa toda suja de barro. Mais ou menos que hora que ele chegou na sua casa? Se o senhor lembrar, mais ou menos. Ele chegou lá em casa por volta de 7h30, 7h30 a 8 horas da manhã.
O senhor chegou a pagar alguém que levou ele lá? Não, ele falou que foi de Uber. Ele disse que pagou R$ 100 pro Uber levar ele lá. Ah, entendi. Certo. É, após ele ter retratado o senhor, qual foi a orientação que o senhor deu para ele? Eu falei para ele, pelo fato que aconteceu, era melhor ele se entregar e não fugir. Aí eu peguei e dei uma roupa para ele. Falei assim, ó, você vai tomar um banho, não vai na delegacia, você vai se entregar. Ele, não, então só se você for comigo. Eu peguei e fui junto com ele lá na delegacia se entregar. Certo. O que você acha? Ô Anderson, bom dia. Bom dia. Eu quero só esclarecer o ponto com você aqui. Ele chegou na sua casa, era por volta de que horas? Eram as 7h30, 8 horas. Entendi. Você falou que ele estava todo sujo, então ele tinha acabado de chegar desse riacho aí. Tinha, que tava todo sujo de barro, a roupa ainda tava meio molhada ainda. Vou te fazer uma pergunta muito objetiva e importante para os jurados. Que você traga isso para nós. Eu peço que você seja muito verdadeiro na resposta. Tá O ok? Lucas, em algum momento, falou para você que ele teria matado o próprio filho? Não. Ele disse que o povo fechou o portão, não deixou ele sair pelo portão, então o caso ele foi sair pelos fundos, que tem o córrego. Aí, ao atravessar o córrego, ele disse que pulou com o menino dentro do córrego para atravessar. Aí ele, o menino começou a afogar, aí ele soltou do menino para segurar em algum lugar. Aí disse que depois ele segurou em algum lugar, foi procurar o menino, não achou o menino mais. Entendi. Sem mais perguntas, senhores. Muito obrigado. Você sabe a distância lá de onde que ele estava até lá na sua casa? Dão quantos quilômetros? Porque R$ 100 de Uber, né, velho? Deve ser longe pra caralho, né? Ele igual dá 1 hora de viagem. 1 hora de viagem? 1 hora de viagem. Você é pai? Eu sou pai? É? Não. Não. Aí você estava falando que ele pegou 1 hora de viagem para poder ir lá, para poder pedir ajuda. Foi É que eu estou que. entendendo, porque do lugar aonde a criança perdeu, falou que o portão estava trancado, era próximo. Então, por que ele não voltou lá desesperado, igual um pai, gritando, berrando, falando que tinha acontecido com o filho? Preferiu pegar o Uber, ficar 1 hora de viagem para poder chegar lá para você e falar, ó, eu acho estranho assim quando a gente fala assim, é melhor você se entregar, a gente só se entrega por algo que a gente fez de errado. Na hora quando você mandou ele se entregar, você pensou o quê? Não, porque eu não pensei que ele matou o menino. Então, Pensei que foi um foi, acidente. foi se entregar para quê? Porque ele não estava querendo ir na delegacia. Eu peguei e falei que eu ia levar ele. Ah, tá bom, satisfeito. Tem mais? Juradas? Sem pergunta, podem encerrar.